Meus amados, nós temos trabalhado a perspectiva de que há uma riqueza da verdade de Deus que ela precisa ser explorada. Nós precisamos descobrir os tesouros escondidos da sabedoria e do conhecimento de Deus. E nós temos feito isso da seguinte maneira: temos trazido à tona algumas ideias comuns à nossa sociedade em torno da fé cristã, e nós temos confrontado essa mentalidade com aquilo que a Escritura ensina. Hoje pela manhã, eu comecei a abordar um tema que eu estou agora, então, ampliando, que é o fato de que a sociedade tem tentado enjaular o cristianismo, o evangelho. Eu citei alguns exemplos disso e disse que há um grande perigo de nós, inclusive, que nos intitulamos cristãos, seguidores de Jesus, começarmos a tornar o evangelho na nossa vida algo só lá na vida privada, algo subjetivo, mas que não responde à nossa relação com as pessoas, não responde à nossa dinâmica na vida de estudos, não responde a como nós trabalhamos, não responde como modelo nosso de família, não responde como nós administramos nosso dinheiro, não responde como nós olhamos para as questões éticas que estão em debate na nossa sociedade hoje. Por quê? Porque nós próprios corremos o risco de cair nesse engodo de Satanás. O Evangelho é um fragmento da verdade. É uma verdade entre várias verdades. E hoje pela manhã, eu então abordei que a palavra de Deus não se apresenta assim, como uma verdade entre outras, mas como uma verdade absoluta. Quero agora te dar um outro exemplo de como a nossa sociedade tem tentado enjaular a fé cristã e com isso enjaular o próprio evangelho. Ontem eu estava vendo uma reportagem e basicamente a reportagem era uma denúncia. Uma denúncia que a Polícia Federal havia desenvolvido um projeto em que textos bíblicos estavam sendo entregues aos policiais federais. Então havia um investimento na composição de um material e que isso feria o Estado laico. Ou seja, não se pode colocar Bíblia na mão de policiais. A justificativa da Polícia Federal era qual? Tem havido muitas situações de suicídio, vários problemas ligados à crise de ansiedade e depressão. Nós entendemos que uma coletânea de salmos, uma coletânea bíblica, pode ser uma ferramenta de saúde emocional para aqueles que desejarem. Porém, a reportagem está dizendo o quê? Denúncia. O Estado é laico. Como que o Estado patrocina textos bíblicos na mão de policiais? Quando eu tinha lá meus 14 anos, 15 anos, eu estava envolvido com a Mocidade para Cristo e a gente fazia os chamados clubes bíblicos nas escolas. Íamos de escola em escola e ali a gente compartilhava o evangelho com quem quisesse. Era no período do recreio. E aquilo era, de certa forma, aceito como um grande recurso. Porque a fé cristã, entrando ali na escola, ajudaria então os diretores com os graves problemas que eles estavam enfrentando. Meus amados irmãos, os irmãos não têm ideia da resistência hoje de se entrar numa escola com a fé cristã. Mas, por exemplo, há pouco tempo eu entrei numa escola, tinha funk de ostentação. E na cosmovisão atual, alguém que ensina aquilo, porque é uma forma de você pregar, não é? E que você coloca ali dezenas de meninas de 11, 12 anos, fazendo gestos de relação sexual, e você estimula uma sexualidade precoce. Ao mesmo tempo que isso acontece, você fala em ostentação,
em meio a essa sexualidade precoce, e isso tem espaço na escola pública. Mas se a gente entrar com um violãozinho para sentar com jovens e adolescentes e compartilhar a palavra de Deus, aí o Estado é laico. O Estado é laico. Estão enjaulando o Evangelho. E estão querendo do cristão algo que ele não pode admitir. Que é ele se esvaziar dos seus pressupostos mais profundos para então vir conversar aquilo que é público. Você quer vir conversar na escola? Esvazie-se dos seus pressupostos. Você quer vir conversar na universidade? Esvazie-se dos seus pressupostos. Você quer vir conversar sobre saúde pública? Esvazie dos seus pressupostos. Porém, aqueles que exigem isso têm os seus pressupostos. Entre eles, o da inexistência de um Deus. Eles não se esvaziam dos seus pressupostos, mas eles querem que nós nos esvaziemos. Nessa noite, eu quero te lembrar os seus pressupostos. Eu quero te lembrar aquilo que, ao invés de você permitir que o Evangelho seja enjaulado apenas à sua vida privada, quando você vai lá para o seu quarto ler a Bíblia, quando você vai orar só lá na sua família, ou que seja quando você vem no máximo aqui na igreja, é o lugar que você pode publicamente viver, externar o Evangelho, eu quero que você quebre essa corrente e que você se lembre dos pressupostos que precisam governar o seu pensamento, a sua vida, onde você estiver. Por quê? Porque se o Evangelho tiver esse lugar na sua vida, ele é o poder de Deus, que te dá respostas para todas as outras dimensões. Ele não é um fragmento da verdade, ele é a verdade que deve conduzir a todas as outras. Todas as outras. Não é uma parte de nossa vida, é a nossa vida. É a nossa vida. Se assim é, quais os pressupostos que ninguém pode arrancar do coração de um verdadeiro discípulo de Jesus e os quais devem nos conduzir e que nós não devemos, em hipótese uma, aceitar sermos esvaziados deles, seja onde estivermos. Soframos as sessões que possamos sofrer. A gente poderia viajar em toda a palavra de Deus. Mas vamos fazer o seguinte, vamos lá para o princípio. Vamos para Gênesis. Porque, em certo sentido, esses pressupostos tão elementares estão aqui nas primeiras páginas do texto sagrado. Mas você poderá vê-los se repetindo em toda a Escritura. E o primeiro pressuposto, abre aí em Gênesis 1, verso 1 e 2. Eu costumo dizer que é o único lugar da Bíblia que eu sei a primeira frase em hebraico. Bereshit bara Elohim. Pastor, e Gênesis 1, 2? Eu não sei, irmão. Aí você pesquisa aí, vai atrás. Só sei o Bereshit bara Elohim. Né? E umas coisas assim, tipo assim, Shalom. Passando disso aí tem que ir para os livros, tem que pesquisar, tem que esmiuçar na palavra para ir para o original. Mas ouça o que eu vou te dizer. O Evangelho não começa dando a notícia da cruz. Vou repetir. O Evangelho não começa dando a notícia da cruz. O Evangelho começa dizendo assim: no princípio criou Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? O Evangelho não começa nos dando a notícia da cruz. O Evangelho começa dizendo, no princípio criou Deus. Então o ponto de partida das Escrituras é criação. O Deus Criador. Isso não é um elemento qualquer. Isso responde, por exemplo, quem somos, de onde viemos, qual é a origem de todas as coisas, o que está antes do tempo, antes do espaço, o que é absoluto e não relativo. No princípio criou Deus.
E ele criou o macro-universo. Nós sabemos hoje, pela descoberta científica, que o universo continua em expansão. Há cerca de 500 bilhões de galáxias. 70 centilhões de estrelas. Se você juntar todos os grãos de areia das praias do mundo inteiro, tem menos grão de areia no planeta Terra do que a quantidade das estrelas no universo, daquilo que foi perceptível ao homem. Mas no princípio, quando nada disso existia, estava lá Deus. E Ele criou. Mas Ele também criou o micro-universo. Se nós tivéssemos ideia do que tem no nosso corpo, que comanda tantas e tantas funções, e que se a gente for diminuindo o nosso olhar, nós vamos ficar perplexos, por exemplo, como é o funcionamento de uma célula. Como que nós temos um código genético? Gente, pelo amor de Deus, e é pelo amor dele mesmo, como é que existe código se não existe inteligência? Como é que tem informação em um sistema biológico que comanda tudo? Olho vai ser olho, cabelo às vezes vai cair, mas tudo bem, né? Boca vai ser boca, tudo coordenado. As informações ali. Como você armazena informação, cria sistema de armazenamento de informação, e isso não tem uma inteligência por trás. Como? Então a Escritura começa nos dizendo: tudo que existe é criação de Deus. Esse é um pressuposto que nós não podemos abdicar, seja lá com quem nós venhamos a conversar, com todo respeito, com toda ética. Se há uma coisa que o cristão não precisa fazer é impor os seus pressupostos. Sabe por quê, meus amados? Porque nós sabemos que não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito Santo do Senhor. Mas no poder do Espírito Santo do Senhor, nós temos que ter coragem de dizer: não me peça para me esvaziar desse pressuposto. Deus é Criador. Tudo é para a glória dele. É assim que eu penso. E é assim que todas as outras verdades estão sujeitas na minha vida. Sejam situações privadas, sejam situações públicas. O segundo pressuposto que a gente acha em Gênesis, eu quero dizer para você, por favor, na sua casa, tanto você que está aqui, como quem está aí via internet conosco, leia essa semana Gênesis 1, 2 e 3, com essa ótica. O segundo pressuposto está aí, ainda no capítulo 1, no verso 27. Vamos para lá. Olha que coisa tremenda. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus é o criador de todas as coisas. Antes dele nada existia. Criação. Mas aqui nós temos o que nós chamamos de imago Dei, a imagem de Deus. Na criação, há um ser criado de um modo especial. Os ecologistas darwinistas gostariam de me dar um soco quando eu falo isso. Porque a partir da mentalidade que eles possuem, eles acham isso arrogante. Nós dizermos que o homem tem uma dignidade, quando eu digo homem, eu estou dizendo ser humano, porque homem e mulher os criou, conforme a sua imagem e semelhança. E aí, quem tem um pensamento do ponto de vista evolucionista, ele vai dizer assim: isso é uma pretensão terrível. Querendo ser melhor que o resto da criação. Irmãos,
A canicidade foi feita para o cão. O cão é cão porque ele tem a natureza dele. Canicidade foi feita para o cão. E se você pegar o gato, ou todos os felinos, cuja natureza é do jeito que é a natureza deles. Quando nós dizemos como pressuposto básico para nós que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, sabe o que nós estamos dizendo? Que o ser humano é humano não pela sua humanidade intrínseca, mas pela forma com que divinamente ele foi criado. Então há no ser humano uma dignidade, uma natureza que, diferente do cão, ela nasce da canicidade, a nossa natureza nasce em Deus, porque nós somos a sua imagem e semelhança. E sabe o que isso significa? Que há muitas coisas da natureza de Deus que Ele comunicou não para o cão, não para o gato, não para o cavalo, nem para a galinha, mas comunicou para você como ser humano. Por isso você é a imagem e semelhança de Deus. Então, para nós, esse pressuposto é muito importante, por quê? Porque nós reconhecemos uma dignidade dada por Deus a todo ser humano. Seja de qualquer raça, de qualquer povo, com qualquer língua, seja de cultura que for, é a imagem e semelhança de Deus. Seja grande ou pequeno. Então a vida humana tem um valor específico, porque Deus deu esse valor, não porque nós almejássemos, até porque nós não existíamos antes, ou porque nós merecêssemos, mas porque aprove a Deus fazer o ser humano a sua imagem e semelhança. Daí o porquê você não vê espécies que possam ter a mesma natureza do ser humano. É por isso. Tem um vídeo do Ariano Suassuna, pensador até folclórico, que ele chega, tira, vocês lembram? Tira, como que chama, gente? Eu esqueci. Um prendedor de roupas. Aí ele, que é jeitão dele, né? Fala assim, você sabe por que eu não acredito que o homem veio do macaco? Você pode dar isso aqui para milhões de macacos, pedir para ele fazer um negócio desse. É um pedacinho de ferro com 2 madeirinhas. Você nunca vai ver macaco criar um negócio desse. Eu estou dizendo isso sobre o macaco porque talvez o animal mais parecido, pelo menos com alguns de nós. Porque se eu citasse assim, ó, você tem uma natureza diferente da centopeia. Beleza, pastor, eu sei disso. Mas o animal mais parecido com você, inclusive em boa parte da genética, tem uma distância gigantesca da sua natureza. Por quê? Porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que onde você for, em qualquer cultura que você for, em qualquer momento da história, o homem está clamando por Deus. Porque ele foi feito à imagem e semelhança do Criador. Então não se esqueça, onde você for, com quem você se relacionar, seja onde você pisar, você tem que levar com você sim o pressuposto. Todas as coisas foram criadas por Deus. Segundo, a vida humana tem uma dignidade própria, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Mas há uma terceira coisa que muitos cristãos não sabem, e por isso eles estão aceitando esse cativeiro que a nossa cultura tenta fazer em relação ao Evangelho. Está aí no capítulo 1, só que agora o verso 28 a 30. Diz assim, Deus os abençoou, ou seja, o ser humano, homem e mulher, feitos à imagem de Deus, agora Deus os abençoa e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se,
encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo aqui tem em si fôlego de vida. Ô, Senhor, obrigado. Essa parte aqui é muito boa, que a gente comeu um churrasco ontem, pode comer tranquilo. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então a mente cristã, ela caminha tendo consciência da criação, da imagem de Deus no homem, mas ela também entende que Deus nos abençoou com um mandato. É o que teologicamente a gente chama de mandato cultural. Você sabe o que isso significa? Quando Deus abençoa homem e mulher, Ele diz: desenvolvam-se, encham a terra. O dominar aqui, irmãos, não é uma palavra, ou subjugar, uma palavra de destruição. Vamos lembrar que aqui ainda não havia queda. Esse mandamento cultural, esse mandato cultural é anterior à queda. O subjugar, o dominar é: seja regente do planeta que eu estou entregando para vocês. Sejam mordomos das bênçãos, dos ecossistemas. Administrem isso, povoem, gerem cultura, gerem arte, gerem criatividade. Vocês são criativos, vocês foram feitos à minha imagem e semelhança. Cresçam em conhecimento daquilo que eu mesmo criei. Vão, filhos, eu estou abençoando vocês. Encham essa terra da minha imagem e semelhança. Então a música, a arte, a poesia, o trabalho, todas as dimensões humanas, Deus está dizendo: vai. E está tudo aí para vocês usufruírem e desenvolverem. Se a gente entende isso, o Evangelho lida com que áreas da vida humana? Eu vou fazer uma pergunta inversa. Se a gente entende isso, qual é a área da vida humana, filosofia, artes, conhecimento científico e assim por diante, que não passa pelo mandato de Deus? Então, quando a cultura tenta aprisionar o Evangelho, diz: não, beleza, vocês querem acreditar nesse negócio de Deus? Acredita num cantinho aí, mas vem para a mesa para a gente conversar e se esvazie disso aí, porque aqui não tem religião. Religião não tem lugar aqui. Vocês entendem que tipo de aprisionamento está sendo gerado? Eu falei hoje pela manhã, aí o nosso filho, a nossa filha, é criado no ambiente da igreja, Deus Criador, você, meu filho, é a imagem e semelhança de Deus, e a gente vai dizendo essas verdades, aí de repente ele chega lá no ensino médio, e alguém diz: não, beleza, você quer manter essa crendice sua aqui, mas aqui na sala não, aqui você vai aprender biologia. Esvazie-se dessas baboseiras que você aprendeu na igreja. É isso que nós estamos vivendo. E aí o que acontece? Como são ignorantes aqueles que pensam assim. Se você chegar nessa mesma pessoa e falar assim: você quer estudar em Harvard? Ele vai dizer o quê? Você quer um doutorado de Harvard? Talvez ele não saiba que Harvard existe por causa dos puritanos. Oxford existe por causa dos puritanos, que, vendo a importância de uma boa educação, criaram essas universidades séculos atrás. A partir de quê? De uma cosmovisão cristã. Cosmovisão cristã. Então, criação, imagem de Deus, mandato cultural, essas coisas, meu irmão, precisam estar dentro de você.
Não abdique desses pressupostos. Quando você for trabalhar, quando você for produzir, quando você for estudar, quando você for determinar sua vocação, lembre-se, é Deus que está te abençoando, dizendo, vai, cresce, se desenvolva, e é para a minha glória. Mas aí vem quarto pressuposto. Porque se a gente fica nos primeiros três, a gente devia dizer assim, nossa, o mundo então era para ser uma coisa muito linda. Só paz, amor, desenvolvimento, alegria. Mas aí vem a quarta realidade que nós sabemos. E que nós não podemos esvaziar esse pressuposto do nosso coração, que é a queda. Aí a gente vai lá para o capítulo 3, e quando a gente lê o capítulo 3, a gente entende por que o mundo se tornou o que é. Se você pega lá o verso 6 em diante, por causa do nosso tempo, a gente não tem como ler todo o capítulo 3, o texto diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Consequência, verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Os olhos abriram para quê, gente? Para maldade. O perceber que estavam nus aqui diz o quê? Entrou a vergonha. Entrou a quebra de um relacionamento equilibrado e saudável. Entrou o pecado na família. E a primeira coisa que acontece é vergonha, distância. Mas não é só entre o homem e a mulher, porque o texto continua falando para a gente, de maneira muito clara. Olha aí. Os olhos abriram, e aí o que aconteceu? E perceberam que estavam nus. E então juntaram folhas de figueira para cobrir-se um do outro. Entende? Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, por quê? Porque Deus estava lá com eles todo dia, em comunhão, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E aí vem a lista de consequências. A lista de consequências. Então, onde nós formos, nós temos que lembrar uma das bases da nossa fé. Nós não somos românticos quanto ao ser humano. Porque nós sabemos que o ser humano caiu. E o pecado afetou todas as dimensões do coração. Todas as dimensões da vida. Afetou a própria natureza. Lembra lá da bênção de Deus? Os vegetais, as árvores, os animais, tudo está aí para vocês gerarem desenvolvimento. Só que se você ler o capítulo 3, Deus diz assim, a terra vai produzir erva daninha. Fruto de quê? Daquilo que a gente chama de efeito cosmológico do pecado. Então está cheio de erva daninha. Em tudo quanto é terreno, mas principalmente nos nossos corações. Então nós sabemos que o ser humano é caído. E onde nós formos, se você tem uma visão, uma mentalidade cristã correta, você não é romântico quanto ao ser humano. Você não tem aquela ideia de que todo mundo nasce bom, todo mundo nasce, legal, todos os corações nascem puros. E aí, com o tempo, por causa da sociedade que se perdeu em algum lugar, as pessoas vão se tornando más. Não, você tem consciência que o primeiro cara que nasceu, que teve um umbigo, eu não sei se Deus foi lá e fez um buraquinho em Adão, mas eu acho que o primeiro que teve um umbigo foi Caim. Porque foi o primeiro que nasceu de mulher. Ele se tornou o quê? Assassino. E isso faz com que nós saibamos, eu e você saibamos que eu e você somos o quê? Pecadores. E que nós somos por natureza, por causa da queda, maus. Nós somos maus.
E onde nós formos, nós temos que perceber isso. Então, a ideia de uma cultura que aprisione o Evangelho, porque a cultura tem algo melhor do que o próprio Evangelho, meus amados irmãos, é reflexo somente da queda do coração do homem em rebelião contra Deus. Por isso, tudo pode ser aceito, menos o Evangelho. Não é isso que nós estamos vendo acontecer em vários setores da sociedade onde nós vivemos? E, por favor, quando eu falo isso, não confunda religiosidade frívola com o Evangelho. Porque, inclusive, o Evangelho tem sido jogado para fora de muitos ambientes religiosos. Louvado seja Deus, porque esse não é o pressuposto que nos governa. Nós sabemos disso. Mas quando a gente chega no verso 15 de Gênesis 3, nós temos uma promessa. E aí vem um pressuposto que você nunca pode esquecer. Onde você estiver, seja nos seus relacionamentos privados, seja nos seus relacionamentos públicos. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está dizendo isso para a serpente. Apocalipse diz que essa serpente é a antiga serpente, é Satanás. E a Escritura nos diz que o filho da mulher, o filho nascido de uma mulher chamada Maria, que engravidou virgem, o filho dessa mulher destruiu as obras de Satanás, pisou a cabeça da serpente. Então, nós somos movidos pela nossa percepção clara que Deus é o Criador, que nós somos a sua imagem e semelhança, que tudo que nós venhamos a fazer em desenvolvimento é porque estamos debaixo da bênção de Deus, no mandato que Ele nos deu. Mas temos consciência que nós caímos, que nós nos tornamos maus, que nós nos tornamos pecadores. Mas nós somos tomados pela realidade de que esse Deus interviu na história. Ele mandou o descendente da mulher, e o descendente da mulher pisou a cabeça da serpente, e por causa da vitória dele, nós somos quem somos. A graça, a redenção nos alcançou. Agora eu pergunto a você, como alguém deseja que nós sentemos à mesa, deixando fora o Evangelho? Você pode sentar aqui e conversar sobre tal e tal assunto, desde que sua religião fique fora. Não. Não. Tudo isso que a gente está falando aqui tem muitas implicações. Muitas implicações. Implicações na sua vida profissional, implicações nos papéis dentro do seu lar, implicações na forma com que nós criamos nossos filhos, implicações na nossa administração financeira, implicações em como você vai votar. A Igreja Presbiteriana do Brasil, para mim, tomou uma medida muito correta. Ela declarou com toda clareza: a igreja não é apolítica, ou seja, nós não estamos dizendo que nós não temos propostas, até porque o Evangelho nos move a sentar à mesa e propor, mas nós não somos partidários. Se um membro quer se envolver com política partidária, algum pastor isoladamente faz isso, isso é uma coisa. A Igreja Presbiteriana do Brasil como um todo, ela é política no sentido de que ela ajuda a construir o pensamento na sociedade. Mas ela não vai se render à política partidária. E, meus amados irmãos, se o Supremo Concílio da Igreja chega a essa conclusão, eu digo, glória a Deus. Por quê?
Porque eu posso dizer aqui que a palavra de Deus me respalda, e glória a Deus que a denominação também. Não entra política partidária nesse púlpito. Ponto. Então, eu não vou falar sobre política partidária, mas você tem que entender que você é um cidadão do reino e, ao mesmo tempo, um cidadão da terra. Então, você tem que pegar a sua mentalidade cristã e, a partir dela, fazer suas escolhas, inclusive até em como você vai votar. Mas, pastor, eu vejo um conflito nesse, naquele outro. Você vai orar, você vai pesquisar, você vai se informar e você vai votar naquele que menos, já que você acha que não tem ninguém bom, se for o caso na sua cabeça, você vota naquele que menos vai atrapalhar o reino de Deus. Agora, pesquisa muito, porque vai que tem alguém que tem os valores do reino e que pode contribuir na sociedade por um mandato de Deus, um mandato cultural, para que a nossa sociedade não tente aprisionar o evangelho como tem feito. Faz isso. Pastor, o senhor tem uma sugestão? Não. Por quê? Porque eu nunca quero ferir a sua consciência. Você que tem que orar. Você que tem que buscar. Você que tem que tratar isso como algo sério na sua vida em Deus. E assim, não é só eleição. É qualquer área da vida. Por exemplo, irmãos, e aí eu estou chegando ao final. Por que nós não somos abortistas? Porque a gente crê na Imago Dei. Porque a gente crê que o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que Deus é o Senhor da vida e da morte. Por isso que a gente não crê em aborto. Não defende aborto. Por que a gente ensina masculinidade e feminilidade? Porque nós cremos que Deus fez homem e mulher. Homem e mulher, Deus os criou. Pastor, por que a gente tem que defender os ecossistemas? Nós temos que fazer isso justamente porque Deus mandou que a gente fosse mordomos da criação dele. Então nós temos que tratar a criação com zelo, com cuidado. Então nós, cristãos, temos que ter uma visão ecológica. Pastor, por que nós temos que lutar contra a injustiça social? Porque toda injustiça social é contra Deus, que fez os homens à sua imagem e semelhança. Pastor, por que a gente tem que lutar para pegar aquele cara caído lá na rua? Ele já errou tanto, ele inclusive enganou tanta gente, ele está lá caído, porque é a imagem e semelhança de Deus da sarjeta. Por que a gente tem que lutar contra o racismo? Porque em Cristo não há grego, judeu, homem nem mulher. Porque Cristo é tudo em todos. Começa a entender? E assim você pode aplicar ao que for. Eu creio que Deus é o Criador de tudo. Eu creio que Ele me fez a sua imagem e semelhança e fez os outros seres humanos assim. Eu creio que todo desenvolvimento, toda ciência, toda tecnologia tem como base original a inteligência de Deus. Então Ele deu um mandato para o desenvolvimento. Mas eu sei que o homem caiu e isso afetou todas as áreas da vida humana. Eu não sou romântico, eu sei porque o mundo é mau. Porém, eu sei que Deus interviu. E a promessa que foi feita ali no Éden, ela não vai ser cumprida, ela já foi. Ele pisou a cabeça da serpente. E ele pega gente que estava no império das trevas e traz para o reino do Filho e do seu amor. É o que ele fez com você. Então, não aprisione o Evangelho. Deixe ele fluir em todas as dimensões da sua vida. E não negocie quando alguém disser, põe o Evangelho de fora. Diga, isso é impossível. Impossível, porque o Evangelho é a minha própria vida. Curva a sua cabeça.
Quais as implicações disso tudo para você hoje, meu irmão, minha irmã? Talvez o Espírito Santo fale sobre uma área muito específica em que essas verdades precisam te orientar nesses dias. Nós temos que tomar decisões praticamente todos os dias. E talvez uma grande luta que nós temos é justamente lembrar que existe um fundamento, existe uma mentalidade que deve nos guiar, uma vez que nós somos quem somos.